Glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Salve a igreja com o Pai Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 21. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Aqui no versículo de número 21, irmãos, Jesus, ele vai enfatizar que o reino dos céus é apenas daqueles que, de fato, que verdadeiramente fazem a vontade de Deus, fazem a vontade do Pai. E aí eu estava meditando, glórias a Deus, Senhor, muitas vezes a gente fala que a gente tem que fazer a vontade, mas o que é realmente fazer a vontade de Deus, né? Aleluias. Fazer a vontade de algo ou de alguém é quando a gente depende daquilo. A dependência, irmãos, em algo começa quando nós não somos mais capazes de resistir a tal vontade. Enquanto eu resisto, aleluias, eu resisto à minha vontade, a vontade de alguém de fazer algo, eu não dependo daquilo. Glórias a Deus, aleluias. Mas quando eu faço a vontade de algo ou daquela pessoa, eu me torno dependente. Então o primeiro passo para a gente começar a se tornar dependente do Senhor é fazer a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Depender é a gente ser subordinado, é a gente obedecer. Depender é quando a gente está sujeito a algo, que a gente não se rebela contra aquilo, que a gente aceita a dominação sobre aquilo. Quando a gente depende de algo, é quando algo nos domina. Aleluia. Quando nós nos tornamos dependentes de algo, a gente não tem mais autonomia. Quando a gente se torna dependente de algo, a gente não tem mais vontade própria, mas a gente se sujeita à vontade de fazer aquilo, de obedecer a alguém. Aleluia, glórias a Deus. A gente não tem mais autonomia sobre a nossa vida quando a gente se torna dependente de alguma coisa. Glórias a Deus. Eu estava esses dias no parque com a Sofia observando, tá na época de pipa, então tem muita pipa, muita criança, adolescente, até adulto, com pipa pra lá, pipa pra cá, e eu fiquei olhando aquele monte de pipa no céu, e a Sofia falou assim pra mim: nossa mãe, olha como elas balançam. Eu falei: filha, parece que elas estão dançando, né? E aí toda vez ela vê, ela fala: olha mãe, a pipa dançando. E aí eu fiquei refletindo, olhando pro céu, refletindo. Falei: Senhor, muitas vezes a gente é como uma pipa nas suas mãos, né? Glórias a Deus. Tem ali aquela pessoa que está conduzindo o menino, a pessoa que está ali com o carretel de linha, a pipa está lá no alto, vem o vento, balança a pipa para lá, balança a pipa para cá, mas aquela pessoa que está ali segurando, que está ali com aquela linha, controlando, guiando aquela pipa, muitas vezes, aleluia, glórias a Deus, ela dá tudo dela por aquela pipa. Porque a gente vê que quando as crianças, adolescentes estão ali com aquela pipa e eles saem correndo porque eles não querem perder por nada. E muitas vezes, infelizmente, alguns acabam até
causando algum acidente, porque eles estão ali desesperados, focados em não perder aquilo que está na mão deles. Glórias a Deus. E Jesus, para não perder as nossas vidas, Ele se entregou naquela cruz. Glórias a Deus. As nossas vidas é como essa pipa na mão do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele nos guia. Vem o vento da adversidade, vem o vento da aflição. Muitas vezes vem o desânimo, vem a tristeza, mas o Senhor, Ele não perde o controle das nossas vidas. Quando nós nos tornamos dependentes do Senhor, assim como aquelas pipas dependem daquelas pessoas para estar segurando elas, para estar guiando elas, para levar elas para o alto, para subir, assim nós dependemos do Senhor para um dia também estarmos lá no alto do céu de glória, juntamente com Cristo. Glórias a Deus, aleluias. Muitas vezes, irmãos, a gente resiste em fazer a vontade de Deus. Quando o Senhor, Ele pede algo para a gente, quando Ele nos ordena algo, muitas vezes nós criamos uma resistência em nós, como filhos desobedientes. Resistir é quando uma força tem capacidade de se opor a outra. Quando nós resistimos, nós começamos a lutar contra Deus. Quando nós resistimos a obedecer a sua vontade, quando nós resistimos a obedecer a um pedido seu, a um chamado seu, quando nós resistimos a obedecer a palavra do Senhor, nós estamos se opondo contra Deus e lutando contra Ele, lutando contra a vontade dEle. Nós sabemos que nós somos seres humanos, aleluias, muito limitados. Que a nossa força não é nada perante o Senhor. A nossa força não é nada comparada a Deus. Mas mesmo assim, a nossa mente falha, a nossa carne às vezes acha que a gente pode resistir a Ele. Irmãos, quando o Senhor, Ele ergue as suas mãos, quando Ele coloca as suas mãos poderosas, não há coração endurecido de Faraó, não há nada que possa resistir à mão poderosa do Senhor. Qual é a resistência que eu e você temos criado diante da presença do Senhor? O Senhor não quer que a gente haja como filhos rebeldes, como filhos que se rebelam contra a vontade dEle. O Senhor, Ele não quer que a gente se oponha contra a vontade dEle, mas o Senhor, Ele quer que a gente se achegue mais e mais, aleluias, a Ele. Jesus diz: mas apenas aqueles que de fato, aqueles que verdadeiramente fazem a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente fala que a gente faz a vontade de Deus, porque a gente vem para a casa do Senhor, a gente ora, a gente tem comunhão, a gente louva, a gente pertence ao corpo de Cristo. Mas fazer a vontade do Senhor, esse é o princípio, sim, estamos obedecendo a palavra. Mas também precisamos entregar algo além disso, algo do nosso íntimo, algo do nosso ser. O Espírito Santo é quem intercede por nós. E muitas vezes Ele nos convence, o Espírito Santo fala. E muitas vezes a gente ainda tenta resistir contra o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo não falou comigo, com você: filha, não faz assim. Filha, isso não é certo. E ali aquilo acusando dentro do nosso coração. E a gente muitas vezes tentando resistir a voz do Espírito Santo falando conosco, tentando resistir a voz do Espírito Santo nos orientando a fazer a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, o primeiro que tentou resistir a Deus, que se rebelou contra Deus, foi Lúcifer, que foi expulso do céu. E por ele ter perdido o direito dele de estar lá no céu de glória, porque ele queria ser melhor do que Deus, porque resistia a você achar que tem a força, a capacidade maior do que alguém, do que outra pessoa, e aí você começa a querer, lutar contra aquilo. Ele foi expulso do céu. E não contente com isso, ele também tenta tirar o meu e o teu direito, que foi pago lá naquela cruz do Calvário por meio do sacrifício de Jesus. Ele perdeu o lugar dele e ele tenta todos os dias fazer com que nós também percamos o nosso. Aleluia, glórias a Deus. Ele tenta nos convencer de que os prazeres do mundo são bons, são melhores do que a vontade do Senhor, do que a palavra do Senhor, do que os prazeres da carne. Porque muitas vezes a gente pensa que os prazeres da carne, a gente tem que sair da igreja para ir lá para o mundo. Não, muitas vezes dentro da igreja mesmo,
quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente se rebela, quando a gente vai contra a vontade do Senhor, a gente está sacrificando, aleluias, o nosso espírito e fortalecendo a nossa carne. A gente está matando o nosso espírito e fortalecendo a carne. E não é isso que Jesus ele nos orienta, não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós fortaleçamos o nosso espírito com as coisas do céu, com a palavra do Senhor, e que nós matemos a nossa carne. Se nós não podemos, nem conseguimos resistir a Deus, a soberania de Deus, a força de Deus, então o que devemos resistir? Tiago 4,7 vai dizer: submeter-se a Deus. Nós devemos nos submetermos primeiramente a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes a gente está resistindo contra as forças erradas, a gente está resistindo contra a pessoa errada. A gente não tem que resistir a Deus, a gente deve resistir ao diabo. A Deus a gente deve se entregar, a Deus a gente deve se render, a Deus a gente deve se submeter. A quem será que nós estamos nos rendendo nessa noite? E a quem será que nós estamos resistindo? Porque essa é a luta da carne contra o espírito. De um lado você resiste e do outro lado você se rende. E qual lado seu tem se rendido nessa noite? A quem nós temos nos rendido? Nós não devemos ceder ao inimigo. Devemos, aleluia, ceder somente a Deus, somente à vontade de Deus, entregar-se somente ao Senhor. É a Ele a quem devemos nos render. Glórias a Deus. Aleluias. Depender de Deus, então, é fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade é depender de Deus. Aleluias. Mais à frente ali, os versículos vai nos dizer que Jesus fala que no dia do juízo muitos chamariam de Senhor, Senhor, e teriam profetizado, teriam expulsado os demônios no nome do Senhor, mas não estariam ali com Deus, não herdariam o reino dos céus. Aleluias, glórias a Deus. Como pode, irmãos, nós servimos a Deus, nós deixarmos ser usados por Deus e não herdar o reino dos céus? Aleluias, quando nós desobedecemos. Porque aqui a palavra fala: não vos conheci, afastam-se de mim vocês que desobedecem a lei. Então muitas vezes quando nós começamos a desobedecer ao Senhor, nós estamos aí nos afastando cada vez mais da promessa, nos afastando cada vez mais do céu. E não é isso que o Senhor Ele quer para mim e para a tua vida. Ele quer que no grande dia nós estejamos lá, nós estejamos glorificando ao nome dEle. O Senhor Ele quer receber uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aleluias, glórias a Deus. Desobedecer a lei, desobedecer a palavra do Senhor tem consequências. Aleluias. E uma delas é não estar com o Senhor no grande dia. Aqui em Apocalipse 21, no verso 8, três situações me chamaram a atenção, que o Senhor fala em que as pessoas, né, estando nessa situação, não vai herdar o reino do céu. A primeira que o Senhor fala é sobre os covardes. Glórias a Deus. Covarde é aquele que não tem coragem. Quando a gente não tem coragem de obedecer a palavra do Senhor, a gente se torna covarde. Quando a gente não tem coragem de ouvir a voz do Senhor e deixar de fazer a nossa vontade, a gente se torna covarde. Covarde é aquele que é desleal, que muitas vezes vê que a obra está precisando, que a obra está perecendo, que a obra precisa dos ceifeiros e vira a cara para a obra do Senhor. Covarde é aquele que é traiçoeiro. Aleluias. Esses não herdarão o reino dos céus. Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos livre de ser assim. Mas assim como Davi, ele estava ali orando no Salmo 143:10, no versículo vai dizer que ele estava orando e ele pediu para Deus ensiná-lo a fazer a vontade dele. Davi, ele reconhecia que ele era ser humano, que ele era limitado, que ele já havia errado muitas vezes, mas ele se dispôs a aprender a fazer a vontade do Senhor. E para a gente começar a fazer a vontade do Senhor, para a gente começar a obedecer a palavra do Senhor, a voz
nós, Espírito Santo, a gente tem que estar disposto a aprender. Meu Deus. Porque o Espírito Santo, ele está disposto a nos ensinar. Por isso que ele fala conosco, por isso que ele nos convence do nosso pecado, por isso que ele nos alerta quando algo não está agradando ao Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração, nos colocamos à disposição para aprender a obedecer ao Senhor. Glórias a Deus. A outra situação em que fala aqui no Apocalipse 21:8 é sobre os incrédulos. Muitas vezes a gente pensa, os incrédulos são aqueles que não creem em Deus, são os ateus. Só que muitas vezes, irmãos, incrédulo é aquele que tem dificuldade de acreditar em algo, em alguém. E muitas vezes a incredulidade, ela vai contra os princípios do Senhor e ali vai alimentando o pecado. Às vezes a nossa incredulidade, ela aparece quando Deus se cala. Quando Ele não faz o que a gente quer, quando Ele não faz a nossa vontade. Porque não é Deus que depende da gente, é a gente que depende dEle. E ali quando Deus, por um momento, Ele se cala, e a gente está passando ali por um momento, por uma situação sozinhos, aí a gente começa a criar dúvidas. O inimigo vai lançando muitas setas de dúvidas na nossa mente. E se a gente não resistir, a gente vai dando ouvidos. E ali começa, será que Deus, Ele está me ouvindo mesmo? Ali começa, será que Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu? Não há ninguém mais justo e fiel para cumprir o que prometeu do que o Senhor. Muitas vezes a gente fala algo e não cumpre, não faz aquilo que nós falamos. Mas o Senhor, Ele não é que nem a gente. E ali, essas dúvidas é o primeiro passo para a incredulidade começar a tomar conta do nosso coração. O Senhor, Ele quer tirar toda dúvida do nosso coração nessa noite. O Senhor, Ele quer tirar todo medo. O Senhor, Ele quer tirar toda a investida que o inferno tem lançado sobre a igreja. Toda dúvida, todo medo, toda pergunta que questiona o caráter de Deus, que questiona a fidelidade de Deus, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. A incredulidade e a dependência do Senhor, elas não andam juntas. Ou você crê e depende, ou a gente crê, confia e depende do Senhor, ou a gente está ali com aquelas dúvidas no coração e não está dependendo do Senhor. Ou nós dependemos do Senhor em tudo, nos nossos pensamentos, no nosso falar, no nosso andar, no nosso escutar, em tudo. Ou nós dependemos do Senhor em tudo, ou a incredulidade, ela vem para tentar devorar a nossa alma. Aleluias. Glórias a Deus. Muitas vezes a dúvida, ela tenta nos abater, tenta diminuir a nossa fé. Mas a dependência do Senhor, ela acrescenta a fé. Porque quando a gente depende do Senhor, a gente vê a providência. Quando a gente depende do Senhor, a gente vê o milagre. Quando a gente depende do Senhor, a gente vê a cura sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. E aí a nossa fé é acrescentada. Quando a gente depende do Senhor, a gente aumenta a nossa fé. Mas quando a gente tem dúvidas, a incredulidade vai tomando conta. Aleluias. A escolha é nossa, nós. Será que nós estamos escolhendo depender do Senhor, obedecer à vontade do Senhor, ou nós estamos escolhendo deixar as dúvidas tomarem conta do nosso coração? Glórias a Deus. Aleluias. E o terceiro tópico é sobre os mentirosos, que é aquele que é falso, que é enganador, que é trapaceiro. E muitas vezes a mentira não é só no falar, não. Muitas vezes a mentira é na nossa vida. A gente sabe que a nossa vida é um testemunho, a nossa vida é uma carta lida. E muitas vezes nós estamos errando nessa parte. O Senhor, Ele não quer que a gente faça parte dessas pessoas que são falsas, enganadoras, trapaceiras. Nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira, quem incita a nossa carne a viver no engano, a viver na mentira. Mas é aí que nós devemos resistir mais ainda, resistir ao diabo e render-se ao Senhor.
Não basta somente para a gente herdar o reino do céu, profetizar no nome do Senhor e expulsar os demônios. A gente precisa se entregar completamente ao Senhor. A gente precisa depender em tudo do Senhor. A gente precisa ser leal com as coisas do céu, com aquilo que o Senhor tem entregado para mim e para você. A gente precisa crer, mesmo no silêncio do Senhor, mesmo quando Deus por um momento Ele está ali em silêncio, mas Ele continua trabalhando. A gente precisa continuar dependendo e crendo e não deixar a dúvida tomar conta do nosso coração. A gente precisa viver em verdade em tudo quanto nós fizermos. Glórias a Deus, aleluias. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente depende do Senhor, a gente tem o Espírito Santo sobre as nossas vidas nos guiando. Assim como aquelas crianças guiam aquelas pipas que estão lá no céu. Nós temos o Espírito Santo nos guiando. Quando nós nos lançamos nas mãos dele, é Ele quem nos guia. É Ele quem passa conosco pelo vale. É Ele quem passa conosco pelo vento. É Ele quem passa conosco na dificuldade. Aleluias. Glórias a Deus. Então, para nós herdarmos o reino do Senhor, o primeiro passo que nós precisamos dar é nos render em obediência ao Senhor, nos render em obediência à palavra dele e sermos totalmente dependentes do Senhor. E se a gente acha que a gente não está sendo dependente, podemos orar assim como Davi orou: Senhor, me ensina a te obedecer. Porque com certeza o Senhor vai ver o coração quebrantado na presença dele, e ali o Espírito Santo ele vai nos instruir. Aleluia, conforme nós devemos fazer segundo a palavra do Senhor. Amém? Que os irmãos possam ficar nessa palavra, que o Espírito Santo possa continuar trabalhando, aleluias, sobre a vida de cada um, e que nós venhamos resistir às coisas certas, resistir à investida do inimigo, resistir aquilo tudo que vai contra a palavra do Senhor, e que a palavra do Senhor nós venhamos nos apegar, para que nós possamos estar reunidos lá no céu de glória, recebendo um novo nome, recebendo